Shalom, shalom. Shavua Tov, iniciando a semana com a escola Techuvá. E todos que estão em casa, todos que nos acompanham, que o Eterno conceda Hazak e Gevurah a todos vocês. O tema desse vídeo é o que o cristianismo não nos contou, ou o que o cristianismo escondeu de nós. Há muitos argumentos que envolvem o cristianismo e pessoas que estão fazendo techuvá. Vocês sabem disso. E uma das coisas que me chama a atenção é os argumentos que eles mesmos usam, porque para você descobrir a verdade, você não precisa ir em outras fontes. Se você começa a estudar os vídeos ou os livros e os documentos dos próprios cristãos, você vai ver os enganos que estão fundamentados na própria teologia e doutrina deles. Uma das coisas que me chama a atenção é que eles falam assim, que o Messias veio para fundar uma igreja. Primeira coisa que eles falam, o Messias veio para fundar uma igreja. E a primeira coisa que você deve entender na sua techuvá é que o Messias que Roma criou é uma mitologia greco-romana e com influência do paganismo. Sempre a tríade, essa tríade veio, percorreu o Egito, depois chegou até na Babilônia. Mas é uma tríade. E você vê essa tríade até nos dias de hoje com a fundação da Trindade, dos três deuses. E a primeira verdade que o cristianismo escondeu da história é que Yeshua, o verdadeiro Mashiach, não veio fundar igreja nenhuma. Yeshua não frequentava igreja nenhuma. Yeshua frequentava sinagoga. Yeshua judeu. Uma coisa que eles não falaram e que escondeu esses anos, esses 2000 anos, é que toda a base teológica do cristianismo foi liberado a partir do 3º e 4º século. Que todo pano de fundo dos cristãos, pessoal, todo pano de fundo que o cristianismo usa, são cópias das cópias das cópias das cópias, que depois foram adulteradas e que agora se tornou um padrão para o cristianismo. E a primeira igreja cristã do mundo surgiu em Nazaré, em Belém. A igreja da Natividade é a mãe de Constantino. Eu tive em 2010 na primeira igreja cristã do mundo, a igreja da Natividade em Belém. A primeira igreja católica cristã do mundo. Então, primeiro século, como muitos messiânicos se apoiam na teologia de buscar a verdade no primeiro século, a igreja do primeiro século é o padrão, é a referência. Mentira! A congregação do Eterno no primeiro século já tinha muitos problemas e precisava de restauração. E igreja cristã não existia, porque o primeiro documento que relata a primeira igreja cristã do mundo coloca Yeshua como fundador, não Yeshua, como Cristo, o fundador, ungindo Pedro como o primeiro papa dessa denominada igreja. O Jesus Cristo, como fundador, veio para fundar uma igreja e colocou Pedro como papa dessa igreja. Uma mentira que foi como pano de fundo esses anos todos. E não existe isso. Yeshua não veio fundar igreja, muito menos cristã. Ele veio para restaurar a congregação do Eterno, que
que começou com Abraão, Isaque e Jacó. Casa de Jacó. Baruch Hashem. Atos 15, 21, você vê que o 19, os goim que se convertiam ao Eterno, eles tinham as 7 leis de Noar. E o 21 diz aqui, porque Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada Shabat, e é lido nas sinagogas. Não existia igreja de Cristo, igreja cristã. Eu falei hoje, como super-homem é um mito moderno. Super-homem nasceu num planeta, Krypton, e ele foi colocado pelos pais numa cápsula e mandado à Terra. E o planeta Krypton foi destruído. E ele chegou aqui com outra estrutura molecular, células. Então ele começou a voar, começou a ter uma visão de raio-x, começou a ter uma força que os seres humanos não têm. Da mesma forma, Roma criou um mito acerca do Messias. E tem muitas pessoas hoje se apoiando em mitologia, em mito. E você vê a história do Messias que Roma criou, gente, é comovente, mas não passa de uma mitologia. A segunda questão que as pessoas nos julgam, e que Roma nunca contou a verdade para as pessoas, é que os que eles chamam de cristãos e colocaram o nome romanos neles, greco-romano, é que essas pessoas eram judeus, praticantes de judaísmo, praticantes de mitzvot e estudantes de Torá. Yeshua, rabino, estudou com rabinos, praticou toda a Torá, todas as mitzvot. E que essas pessoas nos acusam de sermos brasileiros que estão fazendo o quê? Conversão ao judaísmo. Primeira coisa, Abraão, pessoal, ele fez conversão, se tornou judeu aos 90 anos de idade. 99 anos de idade, Brit Milá. Um idoso de quase 100 anos fazendo conversão ao judaísmo. Ele não nasceu judeu. Ele converteu a uma proposta que o Eterno deu para ele, uma proposta de aliança. Outra coisa, o neto dele, Esaú, filho de Jacó, ou seja, o bisneto, né? Bisneto, né? De Avraham, Esaú, Esav, ele cresceu numa estrutura judaica, mas quando ele se torna, a partir dos 13 anos, conforme a Torá, ele pega a emancipação espiritual dentro de um bar mitzvah, e ele não aceita mais o judaísmo na vida dele. E ele se torna edomita, se torna o pai fundador de religiões místicas, miticismo, incluindo até partes de judaísmo. Se você estudar cristianismo, você vê partes de judaísmo dentro do cristianismo. Então, isso é faceta de Edom, é prática edomita. Então, você vai a Ruth, uma moabita, ela faz techuvá, conversão ao judaísmo. Então, existe 2 formas de você se tornar judeu: pela nascer 100% de uma mãe judia, conforme Devarim, Sefer HaDevarim, e você fazer conversão ao judaísmo, renunciando a sua alma goi e recebendo do Eterno uma alma judia. Então, conversão ao judaísmo não é mito, mas é verdade, existe. E Roma nunca ensinou isso às pessoas. Nunca ensinou isso. Terceiro ponto que as pessoas falam, mas aquela congregação, ela tem costumes de judeus, sendo brasileiros.
esse terceiro ponto, como que você resolve isso? Viver os costumes e mandamentos dados aos judeus. Espera aí, se você analisar, o que é o talit? O talit, que muitos cristãos usam hoje por modismos, é uma mitzvah número 14, um mandamento positivo, que está na Torá. E esse mandamento está em Bamidbar 15, 38 e 39, Números 15, 38 e 39. Quem não faz parte da congregação do Eterno não deveria usar. Cristãos não deveriam nunca usar um talit, porque talit é uma mitzvah para cumpridores de mandamento, tanto judeus como Binei Noa. Você vai lá, o que eles gostam também? Shofar. Shofar é uma mitzvah número 170, um mandamento positivo número 170, que é tocado na data de Rosh Hodesh, Rosh Hashanah e antes do Shabat. Está em Bamidbar 29:1, quando deve tocar o shofar. E o que eles fazem com as mitzvahs dos judeus? Fazem profanação, tocando qualquer hora, qualquer data, qualquer dia, como se fosse um amuleto mágico, de invocar espírito ou expulsar espíritos maus. Isso que eles fazem com as mitzvot, com a mitzvah de shofar. Nós temos também o Maser, que é tão pregado nas igrejas. Maser é uma mitzvah número 127. Está em Bamidbar 18, 24. Números 18, 24, o mandamento foi dado para o povo de Israel. Aí a pessoa fala assim, está judaizando. Olha, se a pessoa ela não guarda os mandamentos do Eterno, ela nunca deveria usar essas mitzvot como amuletos. Porque elas não usam como mandamentos, elas não fazem mandamentos. Elas usam como amuletos e chamam ainda de símbolos. É tão carente de conhecimento da Torá que chamam de símbolos, utensílios sagrados e mitzvot, mandamentos que o Eterno deu ao povo judeu. Para aqueles que são judeus e não judeus que estão na congregação do Eterno possam praticar. Outra questão que eles falam dentro dessas mitzvot e costumes que eles chamam dados aos judeus. A questão do Shabat e as festas bíblicas. Eles chamam de festas bíblicas, mas são festas solenes. E o que eles não sabem, que Roma nunca ensinou, que são santas convocações. Hoje é modismo fazer festa de tabernáculo nas igrejas, modismo fazer festa de Pentecostes, Shavuot, mas sem saber eles porque Roma nunca contou para eles, que essas festas são santas convocações para a casa de Israel, para os Binei Israel, para os filhos de Israel, para o povo de Israel, para a congregação do Eterno, não para a igreja cristã. O cristianismo tem suas festas. Não precisam pegar festas dadas ao povo de Israel e comemorar. Não precisa. O cristianismo tem festa junina, tem festa de Páscoa cristã, tem domingo sagrado, o dia de domingo, tem o Natal. Qual mais? Muitas festas. Ano Novo, 31 de dezembro. O cristianismo tem suas festas. Para que mexer com as festas do povo judeu? Santa convocação para a casa de Israel e para a casa de Judá. Tanto para judeus como para os não-judeus. Binei Noa, que estão servindo ao Eterno na congregação de Hashem. Nós temos também hoje o modismo, muitos usam a kippá.
A kippá está na Torá oral, na Guemará, que mostra o valor de usar kippá. E usam kippá como se fosse coisa boba. Não, cristão não deveria usar kippá. A kippá permeia, olha, o 2º século. Está na Guemará. Tem 3 Guemarot que tratam acerca da kippá e a importância da kippá. E eles usam como se fosse algo comum. Mas é algo pertinente ao povo judeu. É algo ligado à nossa cultura judaica. Não cristão, gente. Não cristianismo. E o Shabat, que eles acham que é um dia de peso, um dia de fardo. O Shabat é uma santa convocação para os Bnei Israel, para os filhos de Israel, e para os estrangeiros, o Ger, que mora dentro das tendas dos filhos de Israel. Então, o Shabat é acessível para todos aqueles que creem nessa mitzvah, na sua importância. É uma mitzvah positiva também. Então, o que os cristãos nunca contaram, que Roma nunca contou, é o que o Shabat está ligado ao povo judeu, eternamente, e que nunca foi abolido e que nunca foi mudado para dia nenhum da semana. Continua Shabat até os dias de hoje. Nós temos também um 4º ponto que Roma não nos contou, mas está nos documentos dela mesma, nos documentos dos cristãos. É que a nova aliança nunca foi um livro. Por mais que pegaram palavras de Yeshua, adulteraram, fizeram enxertos criminosos, fizeram adulterações de muitos livros, criando livros, o Novo Testamento nunca foi, a nova aliança, ou seja, nunca foi um livro. Mas a nova aliança é uma nova fase na vida da casa de Judá e da casa de Israel. Uma fase tão importante que marcou a vinda de Yeshua, abrindo uma porta para que a Torá pudesse ser internalizada dentro do ser humano, dentro do homem. Então, o que Roma não contou, porque ela criou um Novo Testamento, mas um Novo Testamento que não existe. Porque a nova aliança, porque o Eterno não fez testamento, ele fez aliança com o povo dele. E a aliança o Eterno só fez com Israel, com mais ninguém. O que Roma não contou para a humanidade é que a aliança que o Eterno fez com Israel é uma aliança irrevogável. Não substituiu Israel com outras alianças alguma. E que Israel continua em vigor em aliança com o Eterno. Por isso que o Shabat é guardado até os dias de hoje, por causa dessa aliança eterna. O que Roma não contou é que essa nova aliança é a capacidade do ser humano viver Torá, sem qualquer jugo e opressão. Olha, Jeremias 31 a 33, você vê a nova aliança que foi feita com a casa de Judá e com a casa de Israel. O Eterno não fez aliança com a igreja cristã nenhuma, seja A, seja B, seja C, seja igreja cristã famosa, seja igreja cristã tradicional, seja igreja cristã medieval, o Eterno não fez aliança com igreja alguma. A aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Outro ponto importante, que é bom ressaltar, o que Roma não nos contou, é o tema desse vídeo, o que Roma não nos contou, é que
Você sabe que o cristianismo se apoia em duas mitzvot: amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. O que Roma não nos contou é que amar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, acima de tudo, é uma codificação de todos os mandamentos. Tanto amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O que eles não nos contou é que esses dois mandamentos são dois princípios que revelam toda a Torá. Toda a Torá aponta para amar ao Eterno, em primeiro lugar, acima de tudo, e amar o próximo como a ti mesmo. Só a Torá vai te ensinar como cumprir essas duas mitzvot. O que eles o que esconderam de nós é que você pode amar uma pessoa e ensinar as pessoas. Você pode amar a Deus acima de todas as coisas, mas como filosofia, não como prática. E amar o próximo como a ti mesmo, como filosofia também. Porque sem Torá você não sabe como amar a Deus verdadeiramente. E sem Torá você não sabe como amar o próximo como a ti mesmo. Então ensinou as pessoas a filosofar e não a viver realmente essas duas mitzvot. E uma coisa interessante, você vai amar ao Eterno, mas o que é amar ao Eterno? Eles ensinaram que é fazer Kriyat Shema ao deitar, ao levantar. Ensinaram que o Eterno abomina quem come carne de porco. Como que você come carne de porco e diz que ama o Eterno? Ensinaram que o dia que agrada ao Eterno é o Shabat. Como você diz que ama ao Eterno e guarda o domingo? Vai cultuar uma divindade no domingo. Então, não tem como amar o Eterno sem Torá, pessoal. Sem saber a forma correta de amar o Eterno. E amar o próximo também não tem jeito. Outra questão, dentro disso que eles não nos ensinaram, que é a Torá. A Torá é um manual de amor, de justiça, de bondade. A Torá vai te ensinar como amar, a Torá vai te ensinar como exercer justiça, e a Torá vai te ensinar como ser bom, como fazer bondade. Porque até bondade você não pode fazer da forma que você acha que é, mas existe a maneira correta de fazer bondade. Então, o que eles não nos contaram, o que Roma escondeu de nós, é que a Torá é o manual da vida. E sem Torá, não tem como você servir ao Eterno, verdadeiramente. E o que eles fizeram para esconder de nós? Começaram mais um engano. A lei foi abolida. O Messias, que fundou a igreja cristã, veio abolir a lei. A lei não existe mais. A lei é obsoleta, a lei é de judeu, a lei é daquele povo, raça ruim, que Deus negou e agora a igreja de Cristo substituiu. Isso é a grande mentira pregada à humanidade e que Roma não nos contou. Então, são algumas verdades que Roma não falou. Então, não aceite a mitologia greco-romana. Não aceite as palavras adulteradas do livro que Roma criou. Se aproxime do Eterno. Busque o Eterno. Creia que Yeshua veio abrir uma porta para fazermos techuvá e obedecermos ao Eterno. Baruch Hashem. Então, queridos, fica aí, Haverim Verhaverot, o nosso conselho. A Torá é o nosso padrão e o referencial da nossa vida com o Eterno e com o próximo. Beshem Yeshua HaMashiach.